É isso aí, pessoal. O primeiro episódio do Isso é Seu Direito, direto aqui dos estúdios Isso É, o podcast do Patara Advogado, gente. Essa grande novidade que vai trazer conteúdo, conhecimento para desburocratizar o jurídico, a advocacia aqui em Ponte Nova, em toda a região, em Minas, no Brasil e no mundo. Tá no ar, então, o Isso é Seu Direito, nosso primeiro episódio, direto aqui dos estúdios Isso É. Então aproveita para inscrever no nosso canal, seguir as redes sociais do Isso é Seu Direito, porque é muito conteúdo de qualidade para você. E ele já está ali, gente. Vai transmitir o Isso é Seu Direito. O melhor streaming do Brasil. Tinho Alisson. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Tony. Vamos que vamos, né? Tá tudo bem, né? Como é que tá a casquinha? Tá ótimo. É isso aí, gente. Tinho Alisson, o melhor streaming do Brasil. Vai transmitir também os episódios aqui do Isso é Seu Direito, podcast do Patara Advogados. E ele também já está ali, gente. Nosso produtor, marqueteiro e tudo mais. Thalisson! Tamo junto, vambora! Vamos que vamos, gente. O primeiro episódio, então, do Isso é Seu Direito vai ser com ele. Essa referência do mundo jurídico do Brasil, Fred Pataro, é o nosso primeiro convidado. Tudo bem, meu irmão? Tamo junto, cara. Boa noite! Boa noite, meu querido. É uma honra abrir aqui o Isso é Seu Direito, que é muito importante, inclusive de forma leve nós vamos levar aí o direito de todo mundo de uma forma bem descontraída e sem juridiquês. Brasil afora, tá? Você falou região, tudo, Brasil inteiro. Mundo. Mundo inteiro, exatamente. Mas falando sério, vai ser algo que com certeza vai desburocratizar, como você falou, você usou um termo muito bom, vai desburocratizar todo esse peso, né, que é falar sobre direito, sobre justiça. Então a gente vai contar aqui muita história hoje ainda. Você vai ver que a gente chegar onde o direito não chega traz inclusive dignidade, leva dignidade para pessoas que antes não tinham acesso à justiça. E traz inclusão, né, Fred? Traz inclusão, com certeza, você vai ver. E ficou muito bacana, gente, aqui, ó, a caneca do Isso é Seu Direito, Tinho Alisson. Olha que bacana. Hein, gente? Eu quero essa aí para minha coleção. E eu quero aqui parabenizar aqui nosso produtor, marqueteiro, Thalisson, que foi o autor, o criador e o produtor dessa marca aqui, tá, Fred? Foi bom, hein? Parabéns. Nós temos que colocar ela ali, ó. É isso aí, vamos colocar lá. Isso é Seu Direito, Fred Pataro. Vamos estrear com o pé direito aí. Vamos que vamos. Tinho Alisson, dá um recado aí pra galera, meu irmão. Gente, todo mundo que quiser comentar aí no nosso chat tem que estar inscrito. Então vamos lá, se inscreva no canal, compartilha e deixa o like. É isso aí, Tinho Alisson, o melhor stream do Brasil, vai transmitir também os programas aqui do Isso é Seu Direito. Quero agradecer toda a equipe lá do Patara Advogados pelo apoio, pela parceria. Patara Advogados, esse escritório bacana no bairro Guarapiranga, aqui em Ponte Nova. Que estrutura, tá, Tinho Alisson? Você já conhece e sabe como é. Top, mais top mesmo, Tony. Hoje a Arielle vai estar aqui, né, Fred? Vai também. Vai estar com a gente durante os nossos episódios também e vai contar toda a história do Patara Advogados, nosso grande parceiro aqui do Isso é Seu Direito. Host de Ponte Nova da região também. Beleza, isso aí. Quem esqueceu desse detalhe, né? Isso aí, Fred. Quem dera, hein, Tio Alisson? Cara, é fera. É uma honra dividir essa mesa aqui com você, meu amigo. Vamos que vamos. Isso é Seu Direito, podcast do Patara Advogados. Fred, você que é da nossa cidade ali de Urucânia, que eu sou cidadão honorário lá, então sou seu conterrâneo, né? Podemos falar assim. É isso aí. Urucânia, a cidade de fé, gente, a cidade de Padre Antônio, a cidade do santuário. Não sabe cantar o hino, inclusive, pessoal. Uma hora ele vai cantar para vocês. Uma hora eu vou cantar. A cidade do santuário de Nossa Senhora das Graças. Como é que começou toda esse processo aí de ser advogado, de sair lá de Urucânia, de levar conhecimento para todo o Brasil? Boa. Cara, Urucânia, para quem não conhece, Urucânia é um município, um pequeno município que fica no interior de Minas, né? Tem aproximadamente 10, 12 mil habitantes aí, uma cidadezinha bem simpática no interior de Minas. E como o Toninho falou aí, ela é nacionalmente conhecida, né? Pelo Santuário de Nossa Senhora das Graças, Padre Antônio Ribeiro Pinto também. E quem quiser depois vai poder pesquisar e vocês vão ver que é uma cidadezinha bem simpática aqui no interior de Minas, na zona da mata. E a gente começou um escritório lá. Antes éramos eu e o meu ex-sócio, Rondinelli. A gente começou um escritório pequeno, como todo escritório começa, né? E atuando mais para trabalhadores rurais, que é a maior parte da realidade ali da região, né?
cortadores de cana, trabalhadores da suinocultura em geral. E ali tinha um movimento muito grande, porque a gente começou, nós estamos falando aí de 2007, 2008, então uma época que não existia a figura do advogado previdenciarista. Não existia, não. Existia, mas num volume muito menor, né? Então a gente contava nos dedos, literalmente, advogados que trabalhavam com previdenciário aqui em Minas. Então eu poderia citar nomes aqui para você, eu lembro do Dr. Geraldo, do Dr. Gilson, lá de Sete Lagoas, assim, eram 3 ou 4, Toninho, para você ter ideia. E aí a gente conseguiu, em Urucânia, dar um start muito grande e ver que a gente poderia ajudar muitas outras pessoas. E aí que tá, como que a gente começou? Levando o conhecimento até essas outras pessoas. Por quê? Antes não tinha, né, redes sociais, algo que pudesse fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quando a gente falar de um benefício, por exemplo, alguém que nem imaginava que tinha direito vai poder falar, opa, eu tô dormindo aqui no ponto, eu poderia estar recebendo aqui um salário mínimo por mês e não tô, porque, enfim, a pessoa passa a ter acesso. Naquela época, não. Naquela época, a gente rodava Minas Gerais inteiro, a gente fazia palestras. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, que com um clique a gente chega em qualquer lugar do mundo. Antes, a gente tinha que pegar um carro, fazer um contato em uma outra cidade, palestrar. E Urucânia ajudou muito no início, porque a gente conseguiu aposentar muitas pessoas lá em Urucânia, conseguir outros tipos de benefícios também. Então, eu devo muito a Urucânia, eu sou muito grato, inclusive, a tudo que Urucânia proporcionou, tanto para mim, tenho certeza que meu ex-sócio também é muito grato a Urucânia. Até hoje, inclusive, tanto eu quanto ele, nós temos escritórios em Urucânia. E aí, Fred, como é que foi? Por que você escolheu ser advogado? Né? Você estudou, fez o ensino médio ali, por que você quis seguir essa carreira? Rapaz, inclusive, eu não sei se minha mãe vai assistir esse episódio aqui, se fosse olhar ao lado dela, eu não seria advogado, não. Seria juiz, promotor, mas eu tenho, Toninho, talvez pelo meu avô, tenho tios também que empreendem, mas assim, eu tenho na minha vida, eu sempre quis uma liberdade que a gente só consegue atingir esse tipo de liberdade através do empreendedorismo, né? Ou trabalhando em um local que te permita ter liberdade de tempo, uma liberdade geográfica. Hoje está muito mais comum, né? Com home office, por exemplo, mas naquela época não. E concurso público eu entendi que eu teria que, primeiro, né, ter um espaço de tempo de estudo ali muito grande, porque eu já saía, digamos que, atrás da maioria, porque concurso público normalmente naquela época era para quem tinha muita grana, para fazer cursinho e tal. E eu, na advocacia, entendi que se eu conseguisse empreender de uma forma diferente do que era feito até aquela época ali, eu poderia sobressair, porque eu via com muita facilidade, né, que todos os advogados tinham os mesmos resultados, tanto financeiro, uns mais que os outros e tudo, mas principalmente na vida pessoal, né? Então, advogados com muita dificuldade, por exemplo, de constituir família, porque acaba que viravam escravos, né, do próprio escritório, né? Não que isso seja bom ou ruim, são escolhas, né? Mas eu vi que era muito comum isso acontecer. E aí eu falei, pô, se eu fizer uma advocacia diferente, eu consigo me dar bem nessa área, e foi o que aconteceu, graças a Deus, que está acontecendo. Sobre o empreendedorismo, Fred, todo mundo sabe que você, né, é um advogado empreendedor, e você falou uma coisa muito bacana aí, que é sobre ser livre, né? Todo mundo que empreende, claro que as responsabilidades, né, são maiores, né? Você é dono ali do seu negócio, você tem que fazer gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, né? Porque todo negócio tem que dar lucro, mas essa liberdade faz toda a diferença. Para você, o que essa liberdade impacta na sua vida? O que isso, né, tem de diferente para você? Impacta quando, por exemplo, eu tenho mais tempo com meus filhos, eu tenho mais tempo com minha esposa, então, tudo, a pessoa que tem mais tempo com a família, que no final das contas todo mundo vive para a família, pela família, então, quando você tem esse tempo, você tem muito mais motivação para fazer o seu trabalho dar certo, para fazer o seu escritório, ou a sua empresa, seja de qual ramo for, dar certo. Então, o empreendedorismo, ele traz essa grande vantagem. Embora você destacou muito bem aí, também traga responsabilidades muito maiores, por exemplo, do que você trabalhar para um empreendedor, né? Mas tudo, o grau que você vai chegar, que você quer chegar, você precisa primeiro, né, se conhecer onde eu quero chegar, por exemplo, para entender também aonde você quer ir. Não é todo mundo que quer empreender, né?
No meu caso, sim, sempre foi um sonho, eu sempre corri atrás disso e entendi que era através do empreendedorismo que eu conseguiria mudar a história de vida da minha família. Né? Porque a gente vem de uma família que... Meu pai é funcionário da CEMIG, então ele tinha uma certa segurança. A minha mãe é professora do Estado, né? Ambos aposentados, mas também tinha uma certa segurança. Então, por isso que os pais da gente, principalmente quando vêm desse meio, eles querem pra gente essa segurança. Mas eu gosto muito de... Eu ouvi outro dia, acho que foi o Flávio Augusto falando isso, achei bem interessante. O passarinho que está na gaiola, ele tem mais segurança do que está solto. Mas ele Com certeza. Gaiola, ele vive preso, né? Então, não tem certo ou errado, não tem isso ou aquilo. Eu acho que são escolhas, né? Por outro lado, o meu risco como empreendedor é muito maior do que de uma pessoa que, por exemplo, é concursado. E aí, Fred, sobre a advocacia, há um tempo atrás, né, a gente sabe muito bem que a advocacia era uma coisa assim mais formal, né? Todos os advogados andavam aí de terno e gravata, chamado de doutor e não sei o que, tal, essa formalidade toda. E agora, praticamente, né, as coisas já mudaram, né? Com a internet, primeiro. Segundo, com a explosão de faculdades de direito, né? Não só direito, porque todas as profissões hoje temos... De certa forma é bom, né? Porque dá um com acesso certeza para as pessoas. Nós temos muitos profissionais, né? Na medicina, no direito, na odontologia e em qualquer outra profissão. Mas aí você já vem, né, com essa inovação, né? Por exemplo, todo mundo que te conhece ou não te conhece quer conhecer, pode ver lá que na época que você não tinha muita internet, você ia para os locais lá fazer uma apresentação. Como é que você teve esse start aí de mudar, de fazer diferente? Porque isso tem um bloqueio das pessoas. Como é que você fez todo esse movimento aí? Eu acredito que todo grande movimento nasce de uma dor que ainda não foi solucionada. Entende? Então, eu acredito que todo grande movimento, seja na advocacia, às vezes tem profissionais aqui de outras áreas nos escutando. Na advocacia, a advocacia, graças a Deus, ela está acordando para isso. Agora, tem várias áreas ainda que precisam disso. Eu vou dar um exemplo, contabilidade, eu posso dar outro exemplo, a própria medicina agora está começando a acordar para isso, né? Mas todo movimento, ele também gera uma dor para quem está fazendo o movimento, né? Então há também aquele risco. Então hoje eu vejo muito o jovem de hoje, né, principalmente, eu vejo um imediatismo muito grande, graças às redes sociais, principalmente. Naquela época a gente precisava sentir a dor primeiro. Então esse movimento, quando eu vi que, eu preciso fazer algo diferente, foi justamente experimentar essa dor e levar essa solução para quem tinha uma dor que às vezes nem sabia que tinha essa dor. Exemplo prático, né? Quando eu chegava numa cidadezinha, vou dar um exemplo aqui, Santo Antônio do Salto, uma cidadezinha... Santo Antônio do Salto é perto de Lavras Novas. Perto de Lavras Novas. Então, quando eu um distrito de Ouro Preto, né? É um distrito de Ouro Preto. Só que, assim, é difícil de chegar. Hoje a gente tem vários clientes lá. Quando eu viro para uma liderança comunitária que eu nunca vi na vida, né? Então, nunca havia visto, né? Depois eu me aproximei dele e tudo e falo, olha, eu vou atender aí na sua cidade, vou mostrar os direitos que as pessoas têm através de uma palestra. Então eu fui lá, dei uma palestra, a título de informação mesmo, Toninho. Isso que a gente está fazendo aqui. Coisa informativa. Vou lá, ó, pessoa com mais de 65 anos que nunca contribuiu com o INSS tem direito a um benefício tal. Pessoas que trabalharam na roça a vida toda, mas nunca pagaram INSS, têm direito a tal benefício. Enfim, uma palestra de forma didática, explicando para essas pessoas os direitos delas. Aquilo ali automaticamente... Eu estou jogando um holofote para o escritório e, ao mesmo tempo, eu estou gerando para aquele distrito ali uma situação financeira muito melhor. Então, o comércio, se você colocar... Se você fizer uma conta rápida, Toninho, se você pegar 10 pessoas hoje aposentadas num lugarejo pequenininho, vai dar 15 mil reais circulando nesse lugarejo por mês. Então, é um emprego que abre na mercearia, é uma farmácia, uma farmacinha que vende mais. Então, tudo isso alimenta o ecossistema em todas as cidades do Brasil hoje. Então, por isso que quando eu ouço empresários, principalmente, falando mal, mas a Previdência está quebrada, vai quebrar e tudo, na hora eu vejo que a pessoa realmente não estudou o que ela está falando ali. Eu não estou entrando na seara financeira aqui. Sim. Eu estou entrando em outras áreas. Por exemplo, quantas vezes eu e meu sócio
fazíamos acerto ali com os clientes, antigamente fazíamos acerto, o cliente saía com o dinheiro no bolso e ia direto, e aí voltando para a Urucânia, ia direto para loja de móvel, que tinha uma embaixo do nosso escritório, comprava os móveis melhores para casa, ia para casa de material de construção, contratava o pedreiro, e aí passava a ter uma vida muito mais digna, porque conseguia comprar uma mochila para o neto, que ela tinha que estar cuidando, porque a mãe, no caso ali a filha, estava trabalhando, então ela tinha que cuidar do neto. Então, cara, a gente via tudo isso acontecendo. Então, isso motivava muito. Porque o grande erro, quando eu comecei a falar do imediatismo, é exatamente isso. O erro é a pessoa hoje quer ficar rica. Ela almeja ficar rica, mas sem saber como. Ela mira no dinheiro, ela não mira na transformação. Dinheiro é consequência para qualquer pessoa. Se você conseguir mudar a vida de muitas pessoas, você vai ganhar dinheiro. Qualquer profissional. Basta você conseguir mudar a vida de várias pessoas. Agora, o seu objetivo tem que ser: como eu faço para mudar a vida de várias pessoas? E essa era a pergunta que eu me fazia até encontrar a resposta lá atrás, quando, inclusive, não tinha meios para isso. É isso aí, gente. Nosso primeiro episódio aqui do Isso é Seu Direito. Estamos batendo um papo leve, descontraído e sem roteiros com ele, Fred Pataro. E ele está ali, gente. O melhor streaming do Brasil, Tinho Alisson. Dá um recado pra galera, meu irmão. Vamos lá, gente. Inscreve aí no nosso canal, né, Toninho? E deixa o like, que é o mais importante de tudo. Deixa o like, gente. Vai lá nas redes sociais. Isso é Seu Direito. Vamos estar trazendo lá diversos conteúdos, né, sobre casos, sobre informação. Vamos mostrar os bastidores também, né, Toninho? Isso aí. Funciona. Os bastidores aqui do Isso é Seu Direito, aqui nos estúdios Isso É. Então vamos mostrar tudo, Tinho Alisson. Quem tem curiosidade para saber como que funciona, né, por trás aqui das câmeras. É isso aí, ó. Aí tá tudo lá. Deixa eu mandar um abraço aqui pra toda a galera lá do Pataro Advogados. Boa. Fala o nome dos colaboradores lá, Fred. Boa, tomara que eu não esqueça de novo. Se esquecer, você vai ter que... Um abraço pro Mário. Vai ter que aumentar o salário de quem você esquecer. Primeiro pra minha esposa, né? Que cuida de todo o financeiro, pra Júlia. Então, pro Mário, que tá comigo desde a época da faculdade, desde 2002, na época de Viçosa. O Mário... Você aprontava muito lá, Fred? Não, cara, não, já não dá. Cara, eu tô com a minha esposa... Estudava com o Leandro Torres aí, ó. Olha aí uma curiosidade. Eu tô com a minha esposa desde 2000. Então, em 2002, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já não podia aprontar. Você já tinha 2 anos de namoro, né? Já não podia aprontar mais. E aí, um abraço também para a Arielle, que é a nossa coordenadora lá. E a gente tem também a Letícia, que cuida dos atendimentos digitais. A gente tem lá a Samara, a gente tem a Bárbara, temos a Raíssa, temos a Yara, que cuida da nossa unidade de Urucânia, junto com a Maria Eduarda, que está lá com ela. Então, a gente tem uma equipe hoje bem interessante no escritório para poder entregar cada vez melhor, né, de uma melhor forma esse serviço para o pessoal. Tem o Gabriel também, que nos ajuda lá. Alô, Gabriel Mafra, aquele abraço para ele, ótimo profissional, nosso parceiro também. Fred, você falou aí sobre escritório, então vamos lá. Hoje a pessoa entra na faculdade, né, de Direito, né? Inclusive aqui em Ponte Nova nós temos uma, que é a Faculdade Dinâmica. Antes eu preciso mandar um abraço para a Ayala também, que recepciona todo mundo, inclusive você, Toninho. É isso aí, não pode esquecer, não. Se esquecer o nome, vai aumentar o salário. Depois, exatamente. E aí, Fred, quando a gente fala sobre faculdade, né? Inclusive Ponte Nova tem uma, né? Que é a Faculdade Dinâmica, né? Que tem o curso aí de Direito. Então a pessoa saiu ali do ensino médio ou demorou um pouquinho e vai lá fazer a faculdade. A faculdade, né, tem as dificuldades dela e tal, mas quando você entra na faculdade, você já vai pensando ali o que você vai fazer futuramente na profissão. Você já vai... E aí uma das questões aí do direito é assim, todo mundo quer ter um escritório. Ou quer concurso, né? Ou quer concurso, que é um pouco assim mais difícil, né? Alguns concursos, né? Mas o foco mesmo é o escritório. Como é que faz para abrir um escritório de advocacia? Como é que um escritório de advocacia funciona? Então, um escritório de advocacia você tem que pensar como uma empresa. É uma empresa, como outra qualquer, como uma loja de material de construção, como... Enfim, você precisa pensar no escritório, principalmente hoje, como uma empresa. Acabou aquela época do escritório que tinha aquela pilha de papel, aquela coisa toda. Por outro lado, a gente tem um custo nisso aí também. Então, para você que está estudando direito ou formando, primeiro ponto, se conhecer, porque a gente não pode vir com uma regra fechada.
Cada pessoa é diferente da outra. Sim. Então, por exemplo, a gente tem hoje no direito várias oportunidades. O que eu posso falar para quem está estudando hoje é que a gente está atravessando o melhor momento da história da advocacia para poder tanto empreender quanto intraempreender. O que seria isso? Você empreender dentro de um escritório. Posso dar o exemplo da Arielle. Sim. Né? A Arielle não é dona do escritório, mas ela começou lá como estagiária, inclusive. Hoje ela tem uma pequena parte do escritório, já como sócia. Mas ela não abriu um escritório para ela não tem aquela responsabilidade que o dono tem. Então tem vários perfis. Você consegue, desde que você adquira habilidades diferentes das que exigia-se antes. Exemplo. Então hoje, um profissional que está estudando direito, ele pode especializar no comercial, ou seja, no atendimento dos leads que chegam para os escritórios digitais. Se você se especializar nisso hoje, então antes, o que eu pensava lá na minha época? Na época dos meus colegas, era o quê? Nós vamos trabalhar em que área? Criminal, previdenciária, tal. Esse era o pensamento. Hoje, a pessoa que estiver mais antenada, ela já vai pensar, se quiser intraempreender principalmente, que tipo de habilidade eu preciso para poder levar para aquele escritório que aposta nesse tipo de profissional algo interessante. Então, social media, o comercial jurídico hoje de escritório é muito importante. E as faculdades não tratam desse pedaço, digamos, do empreendedorismo mesmo já não. Sim, e entende que vai muito além só de empreender, de abrir um escritório. Porque o que acontece hoje? Muitos escritórios abrem, só que abrem sem um método, sem uma fórmula. Porque não é só você abrir um CNPJ, alugar uma sala, fazer uma sala bonita e já vai ter cliente. Não. Você tem que ter como que faz para prospectar, como que eu faço para setorizar esse escritório, como que eu faço para atingir o meu público de uma forma que respeite o código de ética da OAB, que a OAB tem muita limitação também, embora isso tenha melhorado muito, de 2019 principalmente para cá, com o provimento, mas ainda há uma limitação na OAB que precisa ser respeitada. Então, tudo isso passa por métodos. Qual que é o lado bom? Qual que é a notícia boa? Hoje existem vários cursos preparatórios, várias mentorias. Eu mesmo, como você sabe, eu mesmo dou mentorias para advogados, para estagiários. Então, para você que está me seguindo aí, que é estudante de direito ou advogado, só seguir o @Fred Pataro, que vocês vão entender melhor. Então, a gente ensina desde a prospecção, setorização, como que você delega. Então, como não é só eu passar uma tarefa para alguém, né? Não é assim, você precisa ensinar. Como que eu faço esse treinamento? Tráfego, para quem está nos assistindo aqui, tem um primeiro contato com essa palavra, é a forma que a gente tem de pagar as redes sociais para levar a nossa informação para o maior número de pessoas que, por sua vez, vai passar a contratar o escritório. Então, toda essa estratégia por trás. E quando você fala de delegar, Fred, você fala muito disso na sua mentoria, e isso aí muita gente tem problema para isso, de delegar. Como que você consegue delegar, né, quando você tem uma equipe igual você tem, ou em qualquer outro ramo? É porque delegar, para qualquer empresário de serviço, né, delegar é diferente de delargar, né? Delegar, você explica para a pessoa o que você espera dela, daquela atividade, qual seria o resultado interessante caso ela faça isso. Então é você sentar com essa pessoa e fazer um acordo ali com ela, entre aspas. Olha, dessa tarefa eu espero que você faça, só que aí subentende também que você já treinou essa pessoa, né? Então o que seria delargar, para você entender o que é delegar? Delargar seria você pegar o Thalisson, por exemplo, que faz toda a produção aqui, com você também, e ele nunca pegou em nada na vida, você chegar, abrir o podcast e dar para ele tudo pronto, falar agora edita isso para mim e me entrega pronto. Só que ele nunca treinou, ele não sabe o que é isso. Primeiro você precisa treinar essa pessoa. Está treinada, aí agora sim você vai poder delegar atividades para ela. E aí você vai fazer ali com ela, vai sentar com ela e vai mostrar o que você espera dessa pessoa. E tem várias formas de delegar. Então, um dos formatos dentro da delegação que a gente pode utilizar dentro de uma empresa, a gente utiliza isso muito na gestão, que seria o método 3Qs, né? O que, quem e quando. Então, por exemplo, eu quero que a Arielle faça para mim todo o levantamento dos fechamentos desta semana e me entregue até sexta-feira.
Então, não deixei nenhum ruído para ela, entendeu? Entendi. Quem que vai fazer, a Arielle? O quê? Fazer o levantamento das prospecções, quem fez, o que fechou, o que não fechou, e a data para ela me entregar esse relatório. E isso é delegar. Diferente de eu falar assim, Arielle, estou precisando do relatório de quem fechou essa semana. Eu não falei com ela, por exemplo, para que dia? Pode me entregar isso ano que vem. Ou nunca me entregar. Eu tô melhorando. Eu tô melhorando como gestor, né, Tio Alisson? Rapaz, Eu tô melhorando. Você é bom nisso. Eu tô melhorando, hein? Demais. Tô achando que o Toninho vai ter que fazer minha mentoria lá, hein? Eu tô Não, mas melhorando, hein? Toninho é bom como gestor. Tô melhorando. E aí, Fred, você falou sobre o escritório. Vamos dar só um exemplo aqui de Ponte Nova, porque nós estamos em Ponte Nova. Há um tempo atrás, o advogado aqui falava assim, não, e tem que ter um escritório lá no centro, porque é perto do fórum, né? E aí, quando falaram que ia mudar o fórum, o povo ficou doido, vai mudar o fórum, mas meu escritório é aqui. E hoje já não tem isso mais, né? As pessoas já mudaram um pouquinho essa mentalidade, né? Sim. E não tem essa questão, mas o escritório tem que estar perto do fórum, o escritório tem que estar não sei aonde. Tem gente que hoje trabalha em casa e ganha muito mais do que quem tem escritório, Sim. né? Trabalha dessa forma. E aí, como é que você passou para essa questão do digital, do escritório, conseguir atender o Brasil todo, né? Por exemplo, né? Eu já vi lá, você está aqui em Ponte Nova e atende gente lá do Nordeste, não sei da Tem muito onde. cliente no meio da floresta amazônica, você acredita? Como que como é que você estruturou isso? Como é que você conseguiu fazer isso? Excelente pergunta. Primeiro, assim, né? Só fazendo essas pontuações. Mais uma vez, não tem o certo ou errado. Eu gosto muito de deixar isso claro, porque senão fica parecendo que a gente está julgando o método do outro colega, né? Não, e é importante. Às vezes, pode falar. E é importante falar isso, gente, porque né, na vida como um todo, né? Não é só na Isso, advocacia. exatamente. É em todos os ramos, né? Não tem o Exatamente. certo ou errado. Cada um diferentes. Isso aí. Né? Então, de prospecção, de formar um escritório mesmo, né? Tem vários métodos e tem vários métodos que dão certo. Sim. Antes, Como o método que fica lá na pó do fórum também dá certo. Também, vou te dar um exemplo. Provavelmente os escritórios próximos ao fórum, quando tem uma demanda urgente, grande, como foi, por exemplo, da barragem de Mariana, provavelmente os escritórios que estão próximos ao fórum se deram melhor, né? No sentido de prospectar mais pessoas. Entendeu? Então, tudo tem estratégia, né? E ali você tem... Aí o problema é o acaso. Por acaso, né, o escritório estava ali e pegou. Aí é contar com a sorte, né? Isso é o que eu sou contra. Então, o que eu prego para todos os advogados, não só os advogados que estão formando, mas os advogados, inclusive, que têm mais tempo que eu, é entender que existe um movimento, os números mostram que o consumo no meio jurídico também está mudando. Então, por exemplo, para você contratar um advogado, os números mostram que mais de 12% da população já prefere contratar um advogado via internet, para não ter que sair de casa. Comodidade. Então, esse número diz muito. Se você pegar essa mesma pesquisa 5 anos atrás, não chegava a 5%. E isso está assim, ó, o gráfico. Então você precisa entender que existe esse movimento e que se você não entrar nesse movimento, de uma certa forma, você, uma hora ou outra, vai ter uma perda muito grande da sua clientela. Então, como que a gente faz para estruturar isso? Primeira coisa, seguindo quem já fez, né? Acho que é o meio mais rápido. Muitas coisas que eu fiz no meu escritório, Toninho, eu tive que bater cabeça, porque eu não tinha um modelo a seguir, digamos assim, né? Óbvio que hoje não é tudo que tem no meu escritório que eu criei. Óbvio que hoje, por exemplo, se eu pegar tráfego, eu tenho colegas que fizeram tráfego pago antes de mim e eu aprendi com eles e trouxe para o meu escritório. Então, como esses colegas pegaram, por exemplo, a advocacia híbrida, que é aquela que atende o físico e o digital ao mesmo tempo, aprenderam comigo estratégias de prospecção híbrida. Então, a gente foi fazendo aos poucos, passo a passo, mas numa época que ainda precisava bater cabeça, aprender para depois aplicar, validar e depois replicar aquilo que dava certo. Então, só para você ter ideia, em Ponte Nova mesmo, um dos primeiros, para não ser injusto, às vezes pode ser que tenha outro, eu não lembro, mas um dos primeiros escritórios na rua, digamos assim, no lugar de circulação. Aqui, para quem não conhece a cidade, tem um lugar de grande circulação e comércio que chama Palmeiras. É um lugar onde o comércio é mais caro, um aluguel de uma sala é mais caro. Sim. Né? Mas fomos eu e o meu ex-sócio, Rondinelli. Nós foi na Beira Rio ali, né? Na Beira Rio ali. E na época foi um passo ousado que a gente deu. Pra você
você ter ideia, a gente pegou dinheiro emprestado naquela época, o governo abriu um Pronamp, a gente não tinha condição de investir do próprio bolso e nem ajuda externa, né, de pais, enfim, infelizmente a gente não tinha. E aí a gente pegou, falei, cara, vai dar certo, a gente tem que estar, por quê? Era o nosso marketing lá naquela época. Digamos que hoje dá para você fazer uma vitrine via YouTube, via Instagram, via TikTok, enfim, via redes sociais em geral. E chamou atenção mesmo, que eu mesmo passava Você lá lembra disso? e achava que não era nem escritório de advocacia. Tava tão bonito que eu achava que era Isso. outra coisa. Aí depois que eu fui ver lá que era escritório de advocacia. Provavelmente você está falando isso porque a gente fez, pessoal, uma porta toda de vidro para todo mundo passar e ver a gente trabalhando lá dentro. A placa. Uma placa, enfim. Então a gente fez algo que realmente foi disruptivo para aquela época ali, né? Então já tem bastante tempo isso. Mas o que eu falo com vocês é, quem quer crescer, quem quer empreender, precisa fazer algum movimento que de fato as pessoas não estejam fazendo. Se todo mundo quiser ir para a porta do fórum, você não vai ter aquela escassez, digamos assim, né? Então, se todo mundo quer ir para o mesmo prédio, mesma coisa. Não gera aquela escassez. Você vê que agora a gente fez um outro movimento onde tem a nossa matriz. A gente pegou uma casa num local estratégico e fizemos um baita de um escritório justamente para atender o nosso cliente de forma diferenciada. A gente consegue fazer uma diferenciação através do nosso local físico. É uma das estratégias, né? E aí, gente, né, o Patara Advogados aqui no bairro Guarapiranga, em Ponte Nova. E só para falar aqui sobre o nosso programa aqui, Isso é Seu Direito, gente, a transmissão, né, toda segunda-feira, 19h30, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Então vai ter muito conteúdo, tio Alisson. Vamos bater papo aqui com, né, o pessoal lá do escritório, vamos conversar com muita gente bacana aqui para falar e desburocratizar o jurídico, né? Deixa esse negócio mais leve, né? Porque senão não aguenta, né? Você tá perguntando do doutor, acho que eu não te respondi. Calma, o doutor não vai chegar lá ainda. Você tá ansioso. Calma, doctor. Pessoal, ele me chama de doctor. O que vocês acham disso aí? Depois vocês colocam pra todo mim. mundo chama você de doctor. Coloca pra mim aí no chat. Eu quero saber o que vocês acham disso. Veio aqui chama o doutor Milton de doctor. Como é que é o nome do... Pedro Ferraz. Não tô acostumado com isso não, hein? Doctor, fica mais, bom, mas fica mais bonito, né? Fica à vontade. E aí, Fred, você falou sobre o escritório, então, e aí você conseguiu fazer essas unidades, né? Hoje tem aqui em Ponte Nova, Urucânia, mas aonde? A gente tem também em Vitória. Em Vitória. E aí, como é que você consegue esquematizar isso tudo aí? Gerir isso tudo. Gerir isso tudo. Cara, é o que eu tô te falando, a estratégia é a mesma. Hoje a gente está quase 100% digitalizado. A verdade é essa. Então a gente tem cliente, como eu te falei, a gente tem cliente no meio da floresta amazônica, né? Então o fato de estar aqui é porque a minha família é da região e eu escolhi aqui para morar por uma questão de qualidade de vida mesmo, de, enfim, poder levar meus filhos para escola, poder fazer várias coisas no mesmo dia, né? Que não seja só trabalho. Que não seja só trabalho, né? Então, você me acompanha aí, você sabe, né? Eu almoço com a minha família todo dia, com meus filhos, com a minha esposa. Então, isso para mim tem um valor muito grande. E quando eu morava em BH, por exemplo, eu não tinha isso. Não quer dizer que você não possa ter. Você pode morar perto do seu escritório. Em BH, ele almoçava na marmita, né? Na marmita. Tipo, cara, já fiz de tudo. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Para gerenciar isso, a gente precisa ter organização e sistemas. Por isso, Toninho, que não é simples também, eu não estou aqui para vender ilusão para ninguém, não é simples também a pessoa amanhã resolver da cabeça dela fazer um escritório maravilhoso e abrir sem um caixa para poder se sustentar ali durante um bom tempo. Por quê? Não é barato também você ter sistemas que consigam segurar toda essa organização. A gente está falando de hoje nós somos ali 12 pessoas, se você pegar o todo ali, provavelmente eu esqueci de alguém, 12 pessoas, se a gente pegar ali 12 pessoas, não é fácil você pegar 12 pessoas para dar conta ali de 3 mil, por exemplo, processos, 3 mil clientes, entende? Entendi. Só com muita organização e digitalização. Então tem sistemas que a gente utiliza, como o ADV Box, por exemplo, como o Chat Guru, que é um sistema que a gente utiliza para receber as pessoas que conversam com a gente. Então tem muita automação no meio, embora a gente preze muito pela questão do atendimento humano, você sempre vai ser atendido por um humano ali dentro, mas tem toda uma automação também por trás que nos ajuda a dar conta de tanta coisa com tão pouca equipe, né? E aí, Fred, nós falamos então lá, né, do seu início lá, né, quando você começou,
formou lá em Direito na Faculdade de Viçosa, né? Foi. Na Faculdade de Viçosa, depois montou lá o escritório, foi fazer palestra para todo lado aí. Aí ele usava uma malinha assim, tio Alisson, sabe aquelas malinhas? Vou mandar foto pra vocês depois. Vou mandar foto. Uma gravata de todo tamanho. A gravata devia ter mais ou menos, pessoal, uns 20 centímetros lá. Uma gravata que ocupava quase que o meu peito inteiro. Mas era o que dava. E aí passou disso. Mesmo terno, Toninho. O mesmo terno. Ah, é? Mesmo terno, cara. Tinha como? Eu comprar 2 ternos? Como? Você tinha Imagina um advogado começando, ganhando um salário mínimo por mês. E olha pra você ver. Terno como? E olha pra você ver, quando, nessa época aí, o advogado tinha que usar terno, né? Hoje já estão tirando o terno. Rapaz, eu era gordinho, eu ficava debaixo do sol, aquilo arrumava uma suadeira. Nossa Senhora. Imagina, aquela gravata me apertando. Eu não quero nem imaginar. E aí você passou por todo... como ela é. Por todo esse processo aí, montou o escritório, graças a Deus, tá indo muito bem, Fred. E aí você foi pro lado aí do digital. Hoje, né, a internet dominou, né? Eu falo isso, né, claramente. Hoje o maior veículo de comunicação é a internet, disparado, né? Todo mundo tá lá gerando conteúdo e sendo o cartão de visita aí, né, de todas as empresas e de todas os profissionais. E aí você foi pro lado do digital para levar conhecimento, treinamento para as pessoas. Como é que foi isso? Vou te contar, mas primeiro eu não vou deixar de falar aqui primeiro do Isso é Podcast, por exemplo, que é o canal do Toninho, pessoal, fantástico, inclusive. Quantas pessoas vocês já atingiram num espaço curto de tempo? Mais ou menos, você tem noção? Ah, muito. Milhões, né? De qual audiência que vocês têm? Para você atingir isso aí, vamos colocar 5 anos atrás, 10 anos atrás, vamos pôr 10 anos atrás. Só se você tivesse uma verba muito alta e entrasse, por exemplo, num horário nobre da Globo, né? Para você atingir esse pessoal. Então você hoje tem a sua voz, você consegue mandar o seu recado através do seu canal, como a gente está fazendo também, através de um canal, levar o direito para a pessoa, como eu faço nos meus treinamentos, levar a minha metodologia para advogados. Então foi assim que eu comecei. Lá atrás, vou te falar até o momento, eu lembro de 2015, eu em São Paulo, numa feira de automação para escritórios, naquela época que ele era raríssimo. Então eu eu sempre fui muito entusiasta. Eu lá no Frei Caneca, atrás dessa feira, chama Fenalol. E aí, rapaz, aquilo ali eu vi que tinha 200 advogados. Só para você ter noção, hoje nós somos 1.300.000 advogados no Brasil, aproximadamente. Isso dá mais que o resto do mundo somados, tá? Então, só para você ter noção do mercado da advocacia. E naquela época eu vi que tinha 200 pessoas ali. Falei, cara, tem um mercado aqui surgindo gigantesco. E eu quero estar nele. Foi justamente a parte do mercado digital. Então, aquilo ali, eu posso te falar que eu casei em 2012. A maior parte do que eu ganhava, eu guardava para estar nessas feiras. Porque antes ainda não tinha essas mentorias que tem hoje. Era evento, né? Evento. Eu tinha que pegar um avião, tinha que ir para São Paulo, enfim, normalmente acontecia em São Paulo. E isso tinha um custo. Então eu sabia que eu teria que investir naquilo, mas também sabia que saindo na frente, né, quem sai na frente bebe água limpa, a gente sabe disso. Então eu criei um método, né, eu chamo de contrato todo santo dia. Então literalmente a gente fecha contrato no nosso escritório todos os dias. Então seja digital, seja presencial. Então, ali eu sabia que eu estava criando um método que, inclusive, eu poderia ensinar advogados. Por que eu resolvi? O modelo inicial, eu já faturava o suficiente no meu escritório para não precisar virar mentor. Só que quando eu comecei, por isso que eu fui para o digital, quando eu comecei eu tive muita dificuldade. Chegou no ponto do meu pai, na época, rodar BH comigo, tentando um emprego em escritórios, né, porque a gente não tinha como empreender naquela época. Eu ia fazer como para chegar até as outras pessoas. E ali, a gente só levar não, cara. Não, não. Até que um dia eu tive a oportunidade, eu conto essa história lá no meu Instagram, no outro momento a gente pode até contar isso aqui. Sim. Mas é uma história bem interessante, porque de tanto levar não, foi o que foi me dando calo e me dando substância mesmo, cara, para poder levantar e continuar. E aí eu vi que quando eu criei esse método, eu falei, agora eu preciso passar para outras pessoas também.
Porque aí é a grande vantagem do digital. O advogado que não está no digital, digamos que ele está num grupo de WhatsApp com um monte de outro advogado que não são de advogados que não são no digital. É interessante? É. Mas ali provavelmente um vai ver o outro como concorrente. Via de regra. Há exceções, mas via de regra, um vê o outro como concorrente e o máximo vai ficar dando parabéns para o outro. Enfim, não vai abrir o jogo, entende? Só que no digital você não tem concorrente. Hoje eu tenho, por exemplo, só o meu Mastermind tem 50 pessoas. A gente não deixa entrar mais de 50, então a gente limita ali. Isso é um grupo seleto? É um grupo que paga anualmente para participar do Mastermind, chama Confraria, até trouxe para vocês aqui uns brindes. Confraria Pataro, é exatamente, isso aí. É a Confraria Pataro, que hoje a gente está migrando. É o nome Pataro, de Urucânia para o mundo, tio Alisson. Você é de Rio Casca para o mundo. É, exatamente. E aí a Confraria hoje ela é um grupo de advogados, empreendedores, que tem diferentes resultados, inclusive tem escritórios muito maiores que o meu lá. Sim. Né? Onde um aprende com o erro e o acerto do outro. E é isso aí que eu ia te perguntar, Fred. Como é que funciona esse mundo digital aí do jurídico? Né? 1 milhão e quantos advogados tem? 1.300.000. Nossa senhora, é gente, hein? Isso aí é maior do que muito país aí, né? Muita gente também. Então, né, como é que é o mundo jurídico aí, o digital nesse mundo aí? Como é que você conseguiu entrar nisso? Como é que você conseguiu entregar um conteúdo relevante para essas pessoas? Sim. Primeiro, através dos conteúdos feitos para as redes sociais, intencionalmente informativos, né? Então, a gente sempre esteve ali primeiro no Facebook, depois a gente foi para o Instagram, o escritório, a gente sempre lutou muito para se tornar conhecido, para tornar o escritório conhecido. Então, eu sempre tive essa obsessão no bom sentido, sabe? Então, lá no escritório, eu sempre fui para esse caminho. Então, foi até um dos motivos pelo qual eu resolvi, né, terminar uma sociedade que era uma sociedade de muito sucesso, principalmente financeiro. A gente tinha uma equipe, a gente não teve briga, não teve nada. Foi justamente porque a mentalidade que eu tinha, eu sabia que eu não poderia ter um sócio, seja qual fosse o sócio ali, porque inovação, Tony, toda inovação, para entrar para o digital, por exemplo, hoje eu conto para você aqui tudo que deu certo, mas muita coisa deu errado. E quando você tem sócio, quando você tem um sócio, se der errado, é complicado. Como que você vai dividir a responsabilidade se foi você que deu o peito ali colocou o peito para bancar a decisão? Então é uma escolha difícil, foi muito difícil fazer isso. Teve consequências para mim, tive que abrir mão de muita coisa também, mas é algo que hoje me fez chegar onde eu estou. Então eu tenho muita tranquilidade nisso. Acho que foi bom para ambas as partes, porque realmente também você ficar com uma pessoa, vamos chamar de aventureiro no bom sentido ali no início. Hoje não, porque deu certo. Sim. Mas inicialmente é muito complicado, porque você arrisca muito, né? Eu cheguei a ter problemas aí de muita grana por erro que, se eu tivesse uma sociedade, poderia ter dado muito ruim. Mas eu arquei com aquilo, eu assumi a bronca, porque a história é meu, e fui para cima. Então, entrar no digital, como eu te falei, existe método. Então, quando o cara entra na minha mentoria, hoje eu conto para o cara o que deu certo e o que deu errado, para ele não fazer também. Então, por isso que é muito caro você errar. É caro. E não estou falando só de dinheiro, não. De tempo também. Você perde muito tempo. Então, hoje, para você ter ideia, o que a gente construiu em 15 anos num escritório físico, eu já tenho mais do que foi construído em 15 anos, em 3 anos de digital. Só para você ter noção da potência que é o digital. Então, através de conteúdo, de tráfego, sendo bem direto na resposta, então eu faço chegar o escritório onde ele não chegaria sem tráfego pago. Então, eu falo, você sabia que a criança autista de baixa renda, ela tem direito a receber um salário mínimo por mês? É isso mesmo, você tem direito ao BPC, o seu filho pode ter direito ao BPC Loas, por isso, isso, isso e isso. Isso é algo que muda a vida de quem está recebendo aquela informação, é algo informativo, e eu não posso, porque a OAB não permite. Me contrate, ou a OAB não vai permitir isso, e está certo. É só informação. Informação. Mas ninguém aqui é amador, todo mundo que está me assistindo, seja da OAB ou não, inclusive eu tenho alunos que são da OAB, que estão me assistindo, ninguém aqui é amador. Quando você aparece dando a informação, você vira referência para aquela pessoa. Com certeza. Ela
vai, provavelmente a cada 10 que vê aquele anúncio, pelo menos 2 ou 3 vão te contratar. 7 pode contratar o cara de bairro, que inclusive vai ser beneficiado com isso. O cara que está com o escritório lá perto do fórum. Ó, eu vi, o Fred falou isso aqui, o Patara Advogado falou isso aqui, tal. Tem direito mesmo? Tem. E vai entrar com o cara lá perto do fórum, tá tudo certo. Sim. Entendeu? Mas no digital, você vai chegar onde você não chegaria, como, por exemplo, como eu falei aqui, Floresta Amazônica, meio da Floresta Amazônica. Outro dia um cliente nosso foi receber um benefício, né? A gente orientou e tudo, falou, doutor, não vai dar para eu mandar o comprovante do pagamento hoje, porque eu levo 24 horas de barco, rio acima, para poder chegar na agência mais próxima. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Isso é o Brasil. Brasil. É isso aí, gente. Nosso episódio número 1. É isso aí. Tô pensando, voltando lá atrás do episódio número 1 do Isso é Podcast, hein, tio Wallace? Bacana, hein? Mas pra ter o número, tá em qual número? 161. Pra ter o 161, tem que ter o número 1. Número 1 foi com o ex-prefeito de Ponte Nova, Wagner Moll. Hein? E aí serve pra você, meu jovem que tá me escutando. Pra ter o episódio 161, teve que ter o primeiro episódio, meu jovem. É então verdade. A gente precisa batalhar pra chegar, seja de qual área você for. Precisa dar passo a passo. Antes de correr, você precisa aprender a andar. Com certeza. E aí, gente, inscreve aí no nosso canal, manda pro seu amigo, manda pra família. Vamos fortalecer a nossa comunidade aqui com Isso é Seu Direito, podcast do Patara Advogados. Fred, pra conseguir isso tudo aí, você teve que fazer muito relacionamento, network, estudo e tudo mais. Como é que foi todo esse processo aí? Cara, se eu puder resumir para você assim, qual o melhor investimento que você pode fazer hoje, né, no mercado como está hoje? Network, acesso, pagar para ter acesso. Eu faço isso. Eu tenho o Mastermind onde as pessoas pagam para ter acesso, mas eu também pago para ter acesso a pessoas que já estão num patamar superior ao meu. Quando eu falo de patamar aqui, obviamente falando de gestão, prospecção, de coisas técnicas mesmo, né? Não tem ninguém melhor ou pior que o outro por dinheiro, nada disso. Estou dizendo mais em conhecimento mesmo. Mas eu preciso pagar para ter acesso. Eu preciso acessar essas pessoas, eu preciso entrar em mastermind, eu preciso fazer mentorias. Então, tudo isso é muito importante para que você chegue onde, por exemplo, o Patara Advogado está hoje. Eu entendo que a gente ainda tem muito, tá, para percorrer, é só o começo. Acho que é só o começo do que o escritório está plantando. A gente ainda pretende estar entre os 10 maiores escritórios previdenciários do Brasil, previdenciários em geral, porque, aí só para te dar um número, nosso escritório ele foi fundado, não abriu as portas, mas ele foi fundado, esse escritório novo, né, com a minha gestão sozinho, 10 de janeiro de 2022, e em 2023 nós concorremos, e é uma votação feita por colegas advogados do Brasil inteiro, tá? Que primeiro tem que ser escolhido para participar daquilo ali, depois tem que ter a votação, então é algo muito sério. Nós conseguimos ficar em 8º lugar de escritórios que trabalham com benefícios assistenciais. 8º lugar no Brasil. E ano passado, 2024, nós ficamos em 1º lugar. Sim. Então, um escritório em Ponte Nova, matriz em Ponte Nova, conseguiu ficar em 1º lugar em uma determinada área dentro do previdenciário, no Brasil inteiro, graças a esse tipo de estratégia digital. Não fosse o digital, a gente não conseguiria. E aí, Fred, para a gente mudar um pouquinho aqui o assunto, tem uma polêmica muito grande, inclusive eu vi lá o Ben Mendes, lá da Rota do Consumidor, como é que é? Ronda do Consumidor? E parece com você um pouquinho, tá, tio Wallace? Não parece? Tem que pesquisar isso aí. Ben Mendes. Ele é advogado, é jornalista e vai lá e faz aquele tumulto todo lá nas empresas, aquela coisa toda, e ele foi participar lá e o pessoal mete o processo nele, né? Porque isso aí é de praxe, né? Tem que ter, né, Tony? Mete o processo nele, depois você acessa lá, Ben Mendes. E ele é advogado e é jornalista. E aí, quando ele foi participar de uma audiência lá, aí a advogada que estava acusando ele lá, ele não chamou a advogada de doutora. Ai, meu Deus. E aí deu um tumulto danado, e aí entrou lá o juiz, o promotor, não sei quem lá, e... Não, porque doutor é aqui no ambiente jurídico, e tem que chamar de doutor, é doutor, não é doutor, e não sei o que lá, e tal. Você que tá no digital, que inova, faz e acontece, tem que chamar o advogado de doutor? Pô, agora você me colocou na sinuca. Ó, pessoal, tem que me chamar de doutor? Não. Aí eu já respondo direto, não.
Agora, eu vi algumas coisas parecidas também. Eu acho que o STF teve alguma coisinha parecida. Falando sério, pessoal, eu acho qualquer coisa que é para massagear ego, eu acho uma perda de tempo tão grande que eu não consigo nem assim esboçar para você aqui uma reação com relação a isso. Você não vai me ver, de forma alguma, você vai me ver pedindo, inclusive, vamos deixar o doutor de lado e tudo, porque eu até prefiro que não me chame. Mas não é algo também que vai me incomodar, entendeu? Como você, por exemplo, você brinca muito, doctor, é uma brincadeira, não tem problema nenhum. E agora, jamais chegar num nível desse. Porém, tem o outro lado, o Toninho, das pessoas, dos advogados que sabem que os juízes, que os promotores, as pessoas que estão ali naquele órgão judicial, seja no TJ, no STF, que eles gostam. Então, assim, cara, se eu fosse para aquele ambiente, não é um ambiente que eu frequento, vou explicar por quê, mas se eu fosse para aquele ambiente, eu me adaptaria ao ambiente que eu estou, né? Então, digamos que, por exemplo, eu estou na frente de uma juíza, eu vou chamar ela meritíssima, vou chamar de doutora, vou chamar, porque, cara, é um sinal de respeito que é tradicional, sabe? Tradições existem para quebrar? Sim. Tudo bem. Vai demorar um pouquinho, né? Mas tem necessidade, por exemplo, comprar essa briga? Será que também não é mais para dar aquele movimento, aquele negócio todo, sabe? Então eu já sou mais o cara mais prático, sabe? Se tiver que chamar, vou chamar, como eu chamo o médico, como eu chamo... Problema nenhum com isso. Eu prefiro que não seja formal. Uma das coisas que eu escolhi empreender, principalmente no previdenciário digital, foi essa. Quando eu escolho, por exemplo, as campanhas que eu rodo no meu escritório, eu escolho 99,9% das ações que a gente tem não são ações que vão gerar audiência. Então eu não tenho contato, eu não vou no fórum, não vou ao fórum. Se eu for ao fórum aqui, provavelmente ninguém me conhece. Entendeu? Aqui na cidade. Provavelmente ninguém me conhece. O pessoal do meu escritório é a mesma coisa. Então a gente trabalha no nosso escritório ali, a gente tem nosso ambiente, você já foi lá. Então o ambiente do nosso escritório é um ambiente muito mais, digamos que de uma empresa, de uma startup, alguma coisa assim, do que propriamente de um escritório tradicional. Você pode ver que você já viu alguém de gravata no meu escritório? Nada contra. Não tem. Né? A última vez que eu usei gravata, pessoal, foi no meu casamento em 2012. Então, assim, provavelmente, que eu me lembre. E aí, o que acontece? Ali, no ambiente forense, aí eu já acho que vale a pena o advogado adaptar-se ao que propõe ali aquele ambiente, tá? Embora, fazendo o outro lado, não vejo nenhum motivo para um juiz, para um promotor, para quem quer que esteja ali, diminuir ou chamar a atenção de um colega também por esse motivo, sabe? Eu acho que o mundo já está tão difícil, cara, que a gente ficar procurando problema em pronome de tratamento, em coisas pequenas, eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido também, não. É isso aí, gente. Isso é seu direito aqui, direto dos estúdios. Isso é. Muito obrigado, Tatinho Alisson. Hoje é segunda-feira. Você gostaria de ser chamado de doutor ou não? Eu doutor do streaming. Não, Tinho Alisson também não. Isso é seu direito, Toninho. Você tem o direito de ser chamado de doutor. Você vai querer ser chamado. Eu tô fora, não quero ser doutor de nada. Deixa eu só fazer uma pergunta pra Pode, ele. manda. Bora. Por essa você não esperava que eu ia perguntar. Não esperava, Tinho. Se você não fosse advogado, o que você estaria fazendo em 2025? Seria dono de um escritório de advocacia. Sem ser advogado. Sabia, cara? Essa resposta sabia? Essa resposta sabia? Tá genérico. Tá genérico. Juro pra você. Vou te falar outra coisa que eu... Posso emendar essa Pode? pergunta dele? Que eu gostei da pergunta. Gostei, viu? Deixa eu te falar. Vai tomar seu lugar, então. Esse menino é multifacetado. Toninho. Ó, a pergunta dele abriu para um leque que você fez uma pergunta no início que pode ser que também vai ajudar pessoas que podem estar escutando a gente aqui, como, por exemplo, estudantes de direito, principalmente, e advogados. O mercado da advocacia hoje, sendo bem sincero, o mercado da advocacia hoje é um mercado muito próspero, muito próspero. Se a pessoa, aquela habilidade que eu citei no início do podcast, Tim, aquilo que eu citei ali, se a pessoa se especializar, se pegar algo desse meio, por exemplo, inteligência artificial para escritórios de advocacia, tem alta, tem muita gente testando já tem pessoas vendendo, mas ainda é algo muito novo. A pessoa que conseguir se especializar nisso, a pessoa que conseguir entregar um serviço nisso, desse formato,
ela vai, cara, ficar muito rica. Mas muito rica. Dentro de escritórios de advocacia. Bora, vamos fazer então, tio Alisson. Tráfego especializado, porque hoje todo mundo, ó, gestor de tráfego. O cara começa a fazer um curso do Pedro Sobral e já coloca no LinkedIn dele. Tem uns que fala que é gestor e não tá gerindo nem o dele. Não é isso. Quando eu falo, cara, estuda. Você vai ser gestor de tráfego para advogados criminalistas, por exemplo. Imagina que o Moacir está aqui vendo um gestor de tráfego para advogado criminalista. Pô, cara, eu não conheço nenhum. Eu conheço para advogados. Para advogado criminalista, o cara é mais especializado ainda. É um mercado enorme, meu amigo. Jogando por baixo, o cara pode cobrar R$ 1.500 por mês com recorrência. Se ele pegar 100 advogados, quantos advogados que eu te falei? Deixa eu ver. 1.300.000. Se ele pegar 100, faz as contas aí. Dá 1.500 por mês. 150 mil. 15 mil. Não, 15 mil seriam 10. 150 mil por mês. É. Entende? Então, esses são os números. Esses são os números do digital. Números reais. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que têm empresas de tráfego, de marketing, tudo, e que os números são, por exemplo, eu tenho o que faz a gestão de tráfego para o meu escritório hoje, né, uma das empresas que faz a gestão de tráfego, o Rafa Mota, ele tem mais de 200 advogados, tá? O ticket médio dele é R$2.000, R$2.500. Então, assim, é o ticket médio do cara. Só que ele é especializado em advogados. Então, o cara é bom no que ele entrega o que ele promete. Né? Então, o mercado, quando você me perguntou, eu estou falando sério, eu gostaria de ser dono de um escritório de advocacia. Claro que por questões legais, para você ser dono de um escritório de advocacia, você precisa ser advogado. Né? Então, você precisa ter OAB e tudo. Mas nada impede de, por exemplo, alguma pessoa montar um escritório e ter alguém por trás ali fazendo todo o planejamento. Tem um CEO. Aí você vai dar o nome de CEO, né? Cada um está dando os nomes mais bonitos aí hoje. Mas o dono não é advogado. Tem gente que tá dando nome de CEO que não sabe nem o que é CEO. Não sabe, exatamente. Você já viu? Depois eu conto pra você. Depois eu conto. Vamos deixar essa pra depois. Tio Alisson, muito obrigado. Quinta-feira te aguardo, tá, meu irmão? Claro, ué. Tamo junto, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Fred Pataro, muito obrigado. Tamo junto, Toninho. O bate-papo foi top pra gente estrear aqui nosso Isso é Seu Direito. Parabéns por todo o trabalho, né? Agradecer a parceria aqui com os estúdios Isso É. E tenho certeza que nosso projeto aqui vai ser um sucesso e vai impactar cada dia mais pessoas. Dúvida. Já impactei com o Padre Edes. Sabe quem é o Padre Edes? Padre Edes, eu ia numa igreja. Eu ia lá de Urucânia, não, né? Qualquer cidade. Urucânia já fui também. Ia na igreja e falava, ó, seu padre, eu gostaria muito de dar uma palestra aqui em tal dia. E o Padre Edes, o que é o Padre Edes? Não é o Google Edes. Ele ia lá e fazia aquela comunicação. Na missa do domingo, Toninho. Sim. Na segunda-feira, o Fred estava lá atendendo aquela multidão de pessoas. Sabe quem contou essa história aqui pra mim aqui? Também foi a Angelita, presidente lá do Sicredi. Quando ela começou no banco, isso aí. Ela fazia isso também. Ia na missa, né? Ia antes, conversava com o padre, levava um cafezinho, porque o padre come muito, todo padre, né? Come muito, né? Aí é com Toninho. Aí levava o padre lá, levava um lanchinho pro padre e tal, aí o padre já fazia Então, aí já chamava as pessoas. Exato, mas era o que a gente tinha. E aí e ajudou muita gente, tá? Ajudou muita gente. Sim. Agora você imagina como isso é seu direito. Quantas pessoas vão ter acesso ali a informações que podem mudar literalmente a vida dela, cara. Com certeza. Muitas. Muito obrigado, tudo de bom, muito sucesso e que Deus te abençoe. Tamo obrigado junto. Aí pela parceria de sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado, Toninho. Obrigado, Tim. Obrigado, Tazo, todo mundo. Tamo junto, galera. É isso aí, gente. O primeiro episódio do Isso é Seu Direito, podcast do Patara Advogados, direto aqui dos estúdios Isso É. Então fica ligado aí no nosso canal no YouTube, porque em breve tem o nosso segundo episódio. Agradecer aqui o Tinho Alisson, o Thalisson e toda a nossa equipe. E vamos que vamos aqui com o podcast do Patara Advogados. Isso é Seu Direito, porque é lançamento. Tamo junto, Deus abençoe a todos. Amém.